Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias. E bem-vindo você também que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós já estávamos acompanhando a história de Ruth nesses dias, principalmente no dia de ontem, onde nós percebemos que de uma história triste, porque a história de Ruth está ligada à sua sogra Noemi, que ficou viúva e perdeu seus 2 filhos, e Ruth era casada com um de seus filhos. Mas a perseverança de Ruth, a fidelidade de Ruth é um exemplo para todos nós. Nós também precisamos ser fiéis a nosso Senhor, nós precisamos cultivar cada vez mais a fé em nosso Senhor, como fez Ruth. E hoje nós encontramos então Noemi, que voltou com a sua nora para a sua terra, e ali havia um parente de Elimeleque. Elimeleque era o marido de Noemi, parente de Elimeleque, que tinha ali algumas terras, que era muito rico. E Ruth, passando por aquelas terras, colheu daqueles frutos, e Boaz se interessou por Ruth. Admirou não somente a beleza de Ruth, mas o testemunho de Ruth. Ruth tinha outros deuses e abandonou esses deuses para permanecer com o único Deus, o Deus de Israel. E Boaz também viu o testemunho de Ruth, no sentido dela ter cuidado da sua sogra Noemi. Então Boaz se apaixonou realmente por Ruth. E olha só, minha gente, como a providência de Deus foi cuidando e foi regendo todas as coisas. Por causa da fidelidade de Ruth, por causa do cuidado que ela teve, a caridade que ela teve para com a sua sogra, ela não foi esquecida por Deus. Ela teve sim uma história triste, ficou sem o seu sogro, ficou sem o seu marido, mas no decorrer da caminhada, Deus providenciou um marido novamente para aquela mulher, para Ruth. E ela realizou sim a caridade para com a sua sogra,
ela realizou a caridade ajudando ali a sua sogra, e a sua caridade não foi esquecida por Deus. Meus irmãos, nós precisamos também praticar este amor a Deus e amor ao próximo de maneira discreta, de maneira sincera, e podemos ter certeza que Deus não vai se esquecer da caridade, do amor que nós deixarmos, que nós nos propusermos a realizar em relação ao outro, aos outros. A caridade de Ruth não foi esquecida, mas de maneira muito discreta ela pôde realizar isso, diferente daquilo que nós ouvimos no Evangelho. O Evangelho, Jesus faz sim esta crítica aos mestres da lei, aos fariseus, que realizavam atitudes, que tinham atitudes, mas eram atitudes para aparecer. Rezavam de maneira alta e com a voz alta, num outro trecho do Evangelho, né? Mas aqui no trecho de hoje, nós escutamos o Senhor dizendo: olha, vocês podem, povo de Deus, vocês podem olhar para os fariseus, podem acolher os seus ensinamentos, mas não os imiteis. Eles amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros, eles falam, mas não praticam, não estão dispostos a mover com um dedo para fazer o bem ao outro, à outra, fazem outras ações só para serem vistos pelos outros. Nosso Senhor nos chama, meus irmãos, a esta caridade discreta. Ruth viveu a discrição ali em sua caridade, ajudando a sua sogra. Nosso Senhor Jesus Cristo, quantas vezes na discrição também ajudou os pobres, os necessitados, e por quantos momentos nós já escutamos o Senhor dizendo: olha, não diz para ninguém, vá te apresentar ao sacerdote. Em vários momentos, meus irmãos, nosso Senhor fez isso e Ele ensina isso. Não é necessário aparecer, mas esta caridade discreta que nós somos chamados a realizar. E Jesus continua ainda a falar a respeito dos fariseus, dos mestres da lei, que gostam dos primeiros lugares, dos lugares de honra, nos banquetes. Não é isso que nós devemos fazer, não é isso que nós devemos buscar. Jesus nos ensina a buscar o último lugar, a buscar o lugar do serviço, a buscar o lugar e a buscar a discrição em servir os irmãos, em ajudar. Percebemos isso em Ruth, percebemos isso, claro, em nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é o modelo, é o exemplo para nós, por excelência, para vivermos isso. Jesus, ao falar também que não era para chamar, para que eles fossem chamados de pai, de mestre, de guia, não está proibindo, é claro, dos pais aqui serem chamados assim, mas daquele pai no sentido de honra, de ser chamado de mestre, no sentido de ter honras. É esta crítica que Jesus está aqui fazendo. Jesus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ser grandes sim, mas grandes no serviço, grandes na caridade, grandes, mas com discrição, viver a caridade aos nossos irmãos. Hoje nós comemoramos São Pio X, que foi também um homem muito simples. Sua família era camponesa, lá no interior da Itália, não é? Mas ele foi chamado por Nosso Senhor, foi um bom sacerdote, exerceu ali os trabalhos pastorais e foi, podemos assim dizer, crescendo na fé, crescendo no trabalho, e Nosso Senhor foi confiando ele mais. O nome dele era José Sarto, era o padre José Sarto. E depois foi nomeado bispo de Mântua, bispo patriarca de Veneza, e se tornou também papa no ano de 1903. Este século XIX, não é? Um século de muita
muitas perturbações, muitas conturbações, o racionalismo, o iluminismo em alta. E este Papa ensinou as coisas simples da fé: a catequese, a liturgia, o canto litúrgico, as coisas simples. Também promoveu e incentivou os estudos bíblicos. A base, são as bases da nossa fé. Coisas muito simples, mas que hoje, graças a Deus, nós temos visto esse movimento sendo resgatado dessas bases. E é isso que nós precisamos fazer mesmo. Não precisamos inventar a roda. Não precisamos ir atrás de novidades. Não precisamos. É o simples. E o lema do Papa Pio X era restaurar todas as coisas em Cristo. E ele começou com as bases: a catequese, a liturgia, o estudo bíblico. Incentivou a comunhão às crianças. As crianças, elas também precisam comungar. Elas precisam também receber nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como este Papa Pio X, São Pio X, restaurou realmente todas as coisas em Cristo, com simplicidade e muitas vezes com discrição. Nós somos chamados, meus irmãos, a essa caridade discreta, a mais uma vez resgatar aquilo que são as nossas bases. Vamos amar nosso Senhor na liturgia, vamos amar nosso Senhor na palavra, vamos amar nosso Senhor na Eucaristia. Amemos o Senhor, nos dediquemos a Ele, nos dediquemos aos pobres, aos necessitados, como fez Ruth, como fez por excelência nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nós devemos imitar, e como fez também o Papa Pio X. Imitemos estes homens, essas mulheres de fé, e que também hoje o Senhor nos dê a graça de tomar o lema de São Pio X, restaurar todas as coisas em Cristo. Que a nossa família também seja restaurada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé seja restaurada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós comecemos, que nós reiniciemos, meus irmãos, essa nossa caminhada com Ele. Que o Senhor nos ajude a fazer essa caminhada de fé, de fidelidade. E Ruth, que teve uma história ali tão conturbada, tão difícil, mas depois foi honrada por nosso Senhor. Claro, não espere ser honrado aqui, viu, neste mundo. A grande honra que o Senhor quer nos dar é no céu, é a eternidade, é este prêmio que Ele quer nos conceder. Que o Senhor nos dê a graça de viver com fidelidade no dia a dia, a Sua palavra, o amor a Ele, o amor aos irmãos. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por comemorarmos hoje São Pio X, este grande homem de Deus, simples, mas que com simplicidade foi capaz de conduzir a sua igreja. Senhor, é também com simplicidade que nós devemos conduzir a nossa igreja, paróquia, família, grupo, restaurando todas as coisas com aquilo que é básico, mas que é essencial na nossa fé. O estudo da palavra, a liturgia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer este caminho de restaurar todas as coisas no Senhor, todas as coisas em Cristo, levando uma vida de fé, de fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Ruth, que cuidou de sua sogra, que viveu a fé. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de São Pio X. Sim, nos ajude, Senhor, nos ajude a viver com fidelidade, com fé, com caridade, aquilo que o Senhor nos confia neste dia, neste tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.